diabos é que a gente tem medo, hein? Será que a gente consegue listar? Será que a gente tem essa clareza? Será que a gente tem um contato mais íntimo com o medo? Como é que seria a gente poder ter uma intimidade maior com o medo, com os lugares que nos assustam? Será que a gente consegue se ver dessa forma? Será que a gente consegue ver isso? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bom, certamente a gente já deve ter se sentido engessado, com o coração acelerado, com a respiração ofegante, uma sensação de querer escapar o mais rápido possível do que quer que esteja acontecendo. Então, de imediato, aquilo simplesmente aparece e a gente é sequestrado do momento presente. Tá? Aí, nesse momento, a gente ainda não tem a noção de que está com medo. E a pessoa pode se perguntar, que diabos é que está acontecendo? Naturalmente, existem variações, né? Variações de medo em nossas vidas. Tá? Então, por exemplo, algumas são mais evidentes, outras são mais complexas. Por exemplo, medo de perder o emprego, medo de perder um parceiro ou a parceira, medo de ficar doente, medo da velhice, medo dos sentidos físicos começarem a falhar, né? A pessoa olha assim, começa a ler e existem alguns medos mais complexos, né? Como, por exemplo, alguém com plena consciência e sanidade vai saltar dentro de um mar que tem tubarão? Acho que não, né? Uma vez eu conheci um mergulhador profissional e ele foi bem sincero, assim. Ele disse, olha, eu vou para perto dos tubarões, assim. Eu aliso eles, assim. Tá. E eu fiquei com a cara assim, meio, que bom, fica por lá que eu fico por aqui, né? Aí ele disse, na verdade, o tubarão, ele vai agir por instinto, por fome, ele começa a atacar alguém, ou porque ele sempre tem um medo. Com os anos de treino, você vai aprendendo a não ter tanto medo dos tubarões. Então ele é mergulhador profissional, eu esqueci o nome dele, vou ficar devendo, lá em Fernando de Noronha. E é da mesma forma que esse mergulhador, né? Será que a gente poderia chegar mais perto dos nossos medos e tocá-los? A gente tem uma maneira habitual, usual de fazer isso. O encontro de hoje a gente vai falar de outras maneiras, tá? Outras possibilidades. O mundo nunca está pronto, pessoal. O mundo está sempre em aberto. Basta a gente acessar essa mente que também vê dessa forma. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o seguinte. Vamos supor que a gente está com febre. Então, a gente está com febre, tá? E aí a gente olha ao redor e diz, bom, vamos olhar. Quanto de febre que tá? Vamos pegar assim um termômetro e diz, tá. Então, vamos ver como é que está a temperatura do nosso medo. Vamos olhar para isso com cuidado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o medo também pode trazer um nível de ansiedade, tá? Insegurança, diante de alguma tentativa de algum controle que não está acontecendo como a gente gostaria que tivesse. Às vezes a gente fica com a nossa mente ali de Galvão Bueno, né? Bem, amigos da Rede Globo, aí blá 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 blá, e tudo que a pessoa está sentindo é medo. Mas aí leva um tempo para ela entender isso, tá, galera? A gente precisa se respeitar quanto a isso. Onde há medo, há agressão. Pode surgir como um desconforto físico, um desconforto emocional, onde a gente sente que qualquer coisa que a gente não tem capacidade de controlar, lidar ou manobrar da forma que a gente quer, surge uma espécie de agressão envolvida no processo. A gente fica auto-absorto ali dentro. Em um sentido mais profundo e sutil, tá? O medo, ele vem pela fixação da mente dentro de uma operação que se dá dentro de maneira estreita. Essa maneira estreita, ela vai surgir como a própria mente aberta, surgindo como uma mente fixada e condicionada, estreita, como sujeito-objeto e a separatividade em relação a isso. Como se o que ela está vendo fora fosse inseparável do que ela está vendo dentro. Parece complicado, né? Mas não é não. É só porque isso é novo. Então, a ausência real desse discernimento sobre o que e quem verdadeiramente a gente é, tem a ver com medo. Porque tem a ver com ignorância, né? Então, segundo os grandes mestres da tradição, o medo vai nos acompanhar enquanto a gente deixar essa lacuna em aberto. Essa lacuna de sabedoria que a gente tem. A gente tem uma sabedoria interna, pessoal. A gente tem. Tanto é que, de onde é que veio as máscaras que a gente está usando na pandemia? Veio do carnaval, foi que a gente se inspirou. Acho que é bonito a máscara no carnaval e a gente vai usar. Não, pessoal. Vem desse olho aberto
da compaixão. Então a sabedoria está aí. Basta a gente saber se conectar. Só que quando a gente fala em se conectar com a sabedoria, a gente já está pegando um celular para ver se a conexão do Wi-Fi está bom. Então a gente está muito reativo, né? Se a gente está muito reativo, a gente está inseguro. Se a gente está inseguro, a gente está com medo. Olha lá que bacana. A gente já está começando a dar nome aos demônios, né? Enquanto a gente tiver esse processo de funcionamento da mente, vai levar um tempo para a gente internalizar isso. E, pelo amor de Deus, que a gente entenda que isso é natural. Roberto, eu fui meditar hoje. Homem, eu fui meditar hoje e quando você vai meditar, aquilo não saiu como eu esperava. Gente, olha só, onde é que está escrito que a pessoa vai começar a meditar e ela vai começar a meditar e vai ser tudo perfeito? Se vocês conseguirem me dizer onde é que tem isso, eu fico calado, tá? Mas onde é que está escrito isso? Então a gente precisa ter um pouco de paciência, pessoal. Onde há ausência de paciência, existe agressão. A gente acha que a agressão é a agressão física e verbal. Não é. A agressão física e verbal são ecos de uma mente que está se agredindo o tempo todo, porque está insegura sobre quem é. A gente está sempre aspirando ser alguma coisa. Não, meu filho, não, minha filha. Ô, jovem, te ajeita, moleque. Te ajeita, homem. Você já é alguma coisa. Você só não está reconhecendo. Já notou que geralmente o nosso medo não vem com a cara de medo? Já pensou? A pessoa está recebendo uma caixa que tem assim, não abra. Medo. Seria maravilhoso, né? Eita, que legal. E a pessoa diz, manda devolver para quem mandou para mim, tá tudo bem. Mas não é assim que funciona, entende? Então, por exemplo, geralmente o nosso medo, ele funciona assim. Eu gosto. Então, eu não gosto. Geralmente o nosso medo começa daí, tá? Geralmente a gente não está ciente disso, mas o nosso medo vai começar por aí. Só que, pessoal, gosto ou não gosto, dá até para fazer um forró, né? Eu gosto ou não gosto? Eu tô com medo. Então, eu gosto ou não gosto? Eu tô com medo. É um movimento ambíguo, pessoal. Porque se a gente olhar com cuidado, gostar ou não gostar acaba atraindo a gente. Gostar ou não gostar é um movimento agridoce, como diria a professora Elizabeth Mantes-Nanguiel, tá? Então, a gente precisa desconfiar disso. Então, uma pessoa poderia dizer, pô, Roberto, mas tu já trouxe aí alguns sintomas, dá até medo de ter medo. Calma. Então, vamos lá. Como ter intimidade com o medo? Quem vocês acham que vai poder oferecer mais compaixão, amar verdadeiramente? Tá? A modificação da tarde não vale. Amar verdadeiramente, ter alegria de fato pelo outro e andar de modo equânime nos lugares. Quem tem mais intimidade com esses lugares que nos assustam, ou quem está sem nem imaginar o que são isso. Tá? Então, primeiro a gente fala do medo numa visão geral, para depois poder falar possibilidades diante disso. Então, é possível ter intimidade com o medo. Aí a pessoa poderia dizer, olha, eu acho que essa coisa de medo é melhor dar as costas. Eu vou dar as costas ao medo e vou seguir. Gente, dar as costas ao medo é criar uma parede inconsciente. A gente tem medo, é praticamente impossível oferecer. Então a pessoa fica auto-absorta. Eu não estou, pelo amor de Deus, a pessoa troca até tradição para algo maior, tá? Eu não estou desmerecendo o medo. Quando a pessoa está tendo uma experiência de medo, aquilo é genuíno, aquilo dói, mas dói pra cacete. Tá? Aquilo dói. Mas o que a gente está tentando dizer é que observa com cuidado. Oferecer, eu não tenho como estar aberto. Se eu não tenho como estar aberto, eu não tenho como cuidar. Se eu não tenho como cuidar, eu estou desatento. Se eu estou desatento, eu não posso olhar com compaixão e amor, por exemplo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, quais são as ações comuns, senso comum, para lidar com o medo, né? É assim, olha, se surgir o medo, você lute contra. Se lutar contra o medo resolvesse alguma coisa, o lutador de UFC já tinha resolvido isso, tá? Lyoto Machida, pá, eu gostava quando via o Lyoto lutar. Machida já tinha resolvido isso. Não é assim, entende? Então, lute contra o medo. Não, lutar não vai resolver, pô. Eu vou resistir também. Eu sou alguém que vou resistir ao medo. Experimenta para ver o que acontece aí.
Pode testar, experimenta para ver. Quando você tenta resistir, na verdade você já criou uma base, pode ser intelectual. Vou começar, quando o medo surgir, eu tenho uma lista. Essa lista eu guardo no meu Evernote, oferecimento. Aí quando o medo surgiu, eu dou uma olhada assim no Evernote e não vai funcionar. Pode ter certeza aí. Quando eu tento lutar, resistir, construir barreira contra, eu dou solidez a essa inércia. Eita, toquei no meio de vocês, assim, né? Geralmente o pessoal tem receio com física. Mas é simples, ó. Aquilo tende a continuar enquanto eu estiver bulinando naquilo. Tá? Outro ponto. Não, quando o medo surgir, eu tenho aqui 12 táticas medievais, astronômicas e astrológicas de como lidar com medo. Aham, sei. Tá bom. E tem um mais sofisticado que é assim. Olhe, quando o medo surgir, você faça assim ou faça assado. Quando o medo surgir, você cante uma música. Quando o medo surgir, você lembre de alguém que lhe inspira. Pode ser, mas isso não funciona sempre. Porque isso funciona do modo intelectual. Mas dentro, aqui no coração, aquilo aperta que parece uma constipação. Então, uma possibilidade, existem várias possibilidades, né, galera? Uma possibilidade de lidar com medo vem na perspectiva budista e diz respeito às práticas que podem nos ajudar a olhar como lidar com isso. Tá? Isso vai nos oferecer antídotos e uma gama de possibilidades extraordinárias para lidar com a reação habitual do medo. Eita, olha que interessante. O medo se torna consolidado a partir da reação habitual que eu reajo a ele. Então, pegando o bonde, né? O bonde do Sansarão, assim, que é... A gente está falando... O momento atual é pandemia, né? Covid. Então, como gerar imunidade à Covid? Como gerar imunidade diante de um medo? É possível? Essa é uma boa pergunta, galera. Então, ao invés de eu lutar contra, resistir, tentar controlar, assim, ou tentar achar assim, não, eu tenho aqui 10 dicas maravilhosas de como lidar com medo, e na hora eu puxo meu smartphone e vou ler e tal. Gente, na hora que vem o medo, que tu puxa teu smartphone para ler, parece que a conexão cai. Aquilo só piora. Tá? Então vamos lá. É possível gerar imunidade dentro do medo? É. Em primeiro lugar, tente ter consciência disso que às vezes a pessoa simplesmente sente medo. Ela não sabe dizer que aquilo ainda é medo. Então, inspira, expira, pô. Aí, Roberto, mas essa coisa de inspirar é meditação, né? É. Eu tô sem tempo. Mentira. Vai no Instagram agora e olha na configuração lá quanto tempo tu tá passando no Instagram. Quanto tempo tu tá assistindo seriado na Netflix? Inspirar é expirar. Não paga imposto, pessoal. Não declara no imposto de renda. Não pede débito ou crédito. Inspirar ou expirar a gente faz em qualquer lugar. Vou no banheiro. Vai lá, faz o que tem que fazer. Não precisa nem de detalhes. Inspira, expira, porra. Ali mesmo. Vou escovar os dentes. Para, inspira, expira ali um minutinho. Olha pro espelho assim, ó. É isso, entende? A gente pode fazer diferente, pessoal. Esse é o ponto. Então vamos lá. Se a gente começa a inspirar e expirar, o que é que começa a surgir? Uma consciência ali dentro, que está consciente desses processos internos de corpo, de energia e de mente. Por exemplo, mente eu acho mais sutil, assim, para falar numa live, tá? Mas o aspecto de energia está intimamente ligado com o aspecto da respiração. Por exemplo, meu Deus! Aí a pessoa levou um susto. Aí a respiração. É isso, entende?
Então lá, opa, o que foi que mudou aqui? O que foi que mudou aqui? Ela está consciente desse processo. Naturalmente tem etapas disso, tá, galera? Tem etapas. E a gente precisa ter um pouco de compaixão conosco. Tá? Então, estamos conscientes desse processo. Aí a pessoa começa a dizer, olha, estando inspirando e expirando, estando consciente de que se está expirando, eu vejo assim, às vezes eu me sinto engessado. Depois que eu me sinto engessado, que o corpo está muito tenso, ombros tensos, medo, tensão. Onde tem tensão, tem agressão, galera. Beleza? Aí a gente entende para poder sair. Se eu não entendo que eu estou preso, como é que eu vou poder sair? Então, engessado. Opa, engessado. Inspiro e expiro e entendo que eu estou engessado. Parece tosco, né? Aí, Roberto, isso é tão simples. Pois é, pessoal. O que a gente está tentando mostrar é que a mudança é simples. Só que como é simples, a gente não quer fazer a mudança. Porque a gente quer alguma coisa muito complexa e muito especial. Para a gente querer se sentir especial. Gente, quando a gente começa a fazer as práticas de transformação do mundo interno, a gente gera humildade, pô. Gera que a gente é tão igual. É tão igual, gente. Isso aqui, ó, é só uma carcaça, pô. Isso aqui é só uma fachada, entende? Que os vermes vão roer. Salve Machadão, né? Aê! Salve Machadão. Um grande Machado de Assis. Os vermes vão roer, entende? Agora dentro, o que se passa antes dos olhos é igual, galera. As histórias mudam, né? Um pouco. Mas dentro, atrás dos olhos, é igual, pô. É igual. Então, ó, às vezes o medo só aumenta porque a gente está em busca também de soluções rápidas. Gente, antes de qualquer urgência, respira céu da mente. Céu da mente, expansão. Beleza? Antes de qualquer urgência, céu da mente. Então, quando a gente quer uma urgência, às vezes a gente quer as coisas que as coisas saiam do nosso jeito, pô. Exatamente do nosso jeito. Aí quando a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, toca fala mansa. Mas eu tô rindo à toa. A pandemia tá aí para mostrar que diante das incertezas brota medo. Não tem bom para isso, tem. Mas tem remédios para poder lidar. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero evitar a ansiedade. Imediatamente quando eu digo eu quero evitar a ansiedade, significa que eu estou com medo dela. Eu quero evitar. Então, quando eu quero evitar, eu quero controlar. Portanto, quando eu quero controlar, eu não estou aberto a incertezas. Aí, novamente, eu tento fechar o ciclo em mim de novo. Esse é o problema, entende? Então, ó, uma dica, galera. Vamos contemplar a impermanência. A impermanência é a nossa aliada. Porque a impermanência significa dizer que a gente já está liberado desse processo de medo desde o princípio. Mas é como se a gente tivesse viciado em pegar um ticket onde tem assim, entrada para o Sansara. Aí tu ficou viciado em sentar na mesma cadeira que é a cadeira do medo. E o cinema está passando. Tem um filme chamado A Origem, onde o personagem principal ele passa a maior parte do tempo do filme com medo. Então o enredo inteiro é como que ele vai entrando em contato com esses medos, entende? E ele vai clarificando aquilo, né? Então, uma forma de lidar com medo seria dizer o seguinte: bom, se contemplar a impermanência, galera, é contemplar, tá? Não é ler, não. Não é ler. É contemplar. Precisa parar de novo. Vai contemplando. Uma vez após vez. Devagar, sem pressa, pessoal. A maior agressão que a gente está tendo de maneira desproporcional é essa pressa. Para que tanta pressa, pô? Também não vamos ser assim, juvenil, né? Ah,
Pra que tanta pressa? Então, não é isso, entende? Mas é assim, a sabedoria de se contemplar a impermanência vem justamente para tu entender que aquilo já está liberado. Isso a gente não fala, entende? Isso a gente não fala. Aí brota compaixão de fato por isso, né? Quer ver um exemplo da gente contemplar isso, a impermanência? Vocês podem fazer, podem anotar agora e podem fazer para depois da live. É assim, pega um papel, tá? Papel e caneta. Que é bom porque WhatsApp, né? Instagram, tal, esquece um pouquinho. Papel e caneta, raiz. Galera raiz, galera raiz. Então, ó, lista de 5 coisas que eu não quero perder ou que eu não quero que mude de forma alguma. Faz isso para ver o que acontece, para ver se... Faz isso para ver o que acontece. Aí quando a gente olha para isso o que, Roberto? Não tô entendendo não. Calma, calma, abençoado. Calma, abençoada. Quando a gente olha para isso que é respiração, consciência de estar presente, consciência de como que aquilo está reverberando no nosso corpo, no nosso ânimo, na nossa mente, né? Contempla a impermanência, pô. Contempla a impermanência um pouco. Aí a gente reconhece. Quando for possível, a gente pega toda a história, que vai surgir uma história, tititi, blá 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 blá, aí a pessoa, tô com medo. Aí ela, ok, batata frita. Aí ela diz assim, estou com medo. Esse lugar que tem essa honestidade de reconhecer isso, esse lugar que promove transformação. Esse lugar de entender, olha, eu estou com medo. Esse lugar promove transformação. Porque é esse lugar que diz assim, tô com medo. Aí eu tô com medo e vou fazer o quê? Começa a surgir uma constipação mental. Vocês entenderam, né? Aí a pessoa ela vai se entupir de drogas, se entupir de entretenimento. Admirável mundo novo, né? É isso. Se entupir de tomar o tempo dos outros com uma fala que não agrega. E por aí vai. Vai surgir uma tentativa de evitar o medo. Justamente quando eu tento evitar, ele aumenta. Porque eu estou tendo uma aversão. Isso está descrito com detalhes, tá? Com detalhes, nos ensinamentos da originação dependente e os 12 elos da roda da vida. Não é o tema de hoje, mas vale a pena olhar, tá? Mas vamos lá, surgiu o medo. Quando brota o medo, tu olha para o medo com dignidade, né? Como diria Shungyang Trupa. Ou seja, como que eu posso oferecer destemor ao invés de girar em torno de mim mesmo ou mim mesma? Vocês entendem girar em torno? Por exemplo, eu acho que vocês não pegaram isso, né? Vocês são jovens. Os jovens de hoje, eu acho que eles não pegaram peão. Mas pensa num brinquedo que eu gostava, peão de torno. Ah, era bom demais. Ele tem uma ponteira assim. O que é que o peão faz? Ele tem uma ponteira, eu vou enrolar o peão e vou colocar ele para rodar. A ponteira é a maneira como eu lido com o medo. Quando eu rodo o peão que ele cai, ficar rodando em torno de si mesmo é o que vai fazer o medo surgir de uma maneira mais robusta, né? E difícil de lidar. Então, vê só. Como é que a gente cria um cenário vivo de medo? Essa é uma boa coisa, né? Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que vamos ter indiferença ao medo que está surgindo, não é isso. Estou dizendo que se a gente estiver aberto e receptivo a poder treinar, o medo ele vai ser visto com outros olhares. Nada surge de modo definitivo e sólido. Tá? A maior contribuição do Buda, digamos assim, é que a pessoa ela pode olhar para um mundo e construir um mundo que seja mais positivo, né? Digamos assim. Construir mundos possíveis. Esse é o ponto. Mas construir mundos possíveis com lucidez, tá? Porque o mundo está sempre em aberto. A prova disso é a pandemia.
Pergunta para um economista aí como é que ele estava vendo o dólar há um tempo atrás. Ou então o mundo está sempre em aberto. Esse é o ponto. Então vamos lá. Como que a gente cria um cenário vivo de medo? Esse seria uma bom anotar, tá? Vê lá. Ó, primeiro, coisas que não queremos de jeito nenhum que aconteçam no futuro. E aí? 2. Alguns acontecimentos infelizes que aconteceram no passado. A gente é super previsível, pessoal. Ó, 3. Atividade mental e neurótica teimosa de tentar controlar um resultado e esse resultado vem de um modo negativo. 4. A gente se acomoda e diz: ah não, isso é só uma preocupação. Gente, não faça isso. Não faça isso nem com você, nem com outra pessoa. Quando o medo surgir, não diga: isso é só uma preocupação. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Isso é soberba. Por favor. Tá? O medo, pessoal, na verdade, o medo é o ponto de partida do destemor. Que a pessoa poderia dizer: não, eu entendi que tem medo, então agora eu vou ter uma coragem de lidar com medo. Calma. Vamos lá. O que acontece? Shugyan Trungpa Rinpoche vai dizer o seguinte, ó. Considere o medo como uma fogueira para acender uma grande fogueira. Considere o medo como uma fogueira, onde será acesa uma grande fogueira de destemor. Ah! E aí? Vamos nessa? Destemor é diferente de coragem. Porque coragem pressupõe que o medo está lá e eu vou lutar contra o medo. Na forma como a gente está trazendo, tá? Então, destemor é assim. Não é a ausência e negação de que o medo está surgindo. É tentar, de algum modo, ser mais íntimo do medo. E aí? Como anda a nossa intimidade com o medo? Vamos lá. Segundo a tradição, né, segundo os ensinamentos, precisamos estar abertos para olhar com profundidade os lugares que nos assustam. Pema Chodron, né? Então, é mais ou menos assim. Ao invés de tipo, eita, surgiu medo. E a pessoa dizer, ah, olha, ontem eu me senti assim assado e eu tomei uma cerveja e passou. Ou então ontem eu dormi um pouco e aquilo também passou. Só que não, pessoal. Não passou. O buraco é mais embaixo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, estar consciente de quais são os lugares que nos assustam. A gente precisa parar para ver isso. 2. A gente pode olhar meditação. Meditação é uma ferramenta que vai nos acompanhar. Até hoje eu nunca vi nenhum lama receber alta da meditação. Bonito, né? Nenhum mestre zen também receber alta da meditação. Assim, eu nunca vi. Isso é um deboche básico. Também a gente pode praticar Metta Bhavana. Metta Bhavana é super precioso, pessoal. Tem também a prática de Tonglen, mas eu não tenho respaldo para falar, tá? Eu só vou falar que existem essas duas práticas. E tem uma prática também super poderosa chamada Prajnaparamita. Então vamos lá. Eu listei, tá? Algumas coisas e vou falar. Ó, meditação. Galera, meditação. Vai no Google, pô, como começar a meditar. Tem vários vídeos no YouTube, tem vários mestres falando isso. Então, não é o tema do encontro de hoje aprofundar, nem tampouco detalhar a meditação. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe 2 citações de 2 grandes mestres, tá? Que eles vão falar da experiência deles sobre como lidar com o medo a partir da meditação. Como é que eu gostaria de trazer isso? Que a gente não idolatre. Não é assim que o budismo funciona, por idolatria. Que a gente veja assim, 50-50. Então, o que eles estão falando é 50% de verdade e 50% de mentira. Eu não tenho nem como provar e desprovar sem testar. Tá? Então, o que a gente olha e diz, uma primeira coisa seria assim, pega tudo que foi falado e diz assim, será? Nosso mundo se expande por perguntas. Quem está cheio de exclamação e ponto final está ferrado. Está ferrado. Então vamos lá. O primeiro é o grande Thich Nhat Hanh, né? Saudoso Thich Nhat Hanh. Então ele diz assim, ó, a primeira parte de olhar para o nosso medo é apenas convidá-lo para a nossa consciência sem julgamento. Então a gente tem um Galvão Bueno interno. Pense.
Então, será que é possível olhar para o medo com esse Galvão Bueno junto, mas sem dar muita bola para esse? Aê, boa pergunta. Só reconhecemos gentilmente que ele está presente. Gente, aqui tem duas coisas. Primeiro, na experiência de Tite, os itens Tai, na experiência de Tai, que é o apelido de Tite Nhan, na experiência de Tai, em primeiro lugar, é possível olhar para o medo de modo consciente e sem julgar? Beleza? Em segundo lugar, é possível ser gentil, pessoal. Gentil não significa ser ursinho carinhoso. E olhar para o medo, e uma vez que o medo se acalma, a gente pode abraçar o medo com ternura. Isso é bonito, né? E olhar profundamente para suas raízes. Olha lá. Então Roberto, peraí. Você está dizendo que na experiência de Thich Nhat Hanh é possível convidar o medo? É possível olhar para o medo sem julgar? É possível também reconhecer que ele está presente, mas sem ficar no melô do Sansara, que é estica e puxa o medo? É possível também abraçar o medo? E é possível conhecer as raízes do medo, pessoal. A gente se relaciona com a superfície do vulcão, que é o medo. A gente tem como entrar uma escavação, tem como fazer uma expedição. Tá aí, expedição, 2 pontos, medo. E aí, vamos nessa? Porque Thich Nhat Hanh está dizendo que é possível fazer dessa forma. Então vamos lá. Quais são as raízes e fontes do medo? Podemos compreender quais são as origens de nossas ansiedades. Porque ansiedade e medo estão muito perto, pessoal. A gente aqui gosta de contar história. Mas ansiedade e medo estão muito perto. E pense que a gente gosta de contar história, viu? Pense. Então, Dharma e Drama diferem num R. Vamos transformar tudo em Dharma? Vamos nessa? Então ele diz assim, vamos lá. Nosso medo vem de algo que está acontecendo agora ou é um velho medo? Isso é um medo de quando éramos pequenos, que mantivemos dentro de nós? Aí a pessoa começa a olhar para um medo não como alguém que está inseguro, mas alguém que tem uma dignidade interna que é a natureza de Buda, entende? A gente precisa recuperar essa dignidade. A gente precisa reconhecer essa melhor versão que a gente já tem, que é essa natureza de Buda. Depois, ainda sobre o medo, Mingyur Rinpoche, quem quiser, eu vou soletrar para procurar no Google depois, M-I-N-G-Y-U-R, Mingyur Rinpoche. Ele diz assim, para o praticante, para a gente, esse medo é mais uma nuvem. A pessoa diz assim, é uma nuvem porque não acontece contigo. Calma, gente, calma. Isso é uma agressividade, entende? Quando a gente diz isso, a gente não está nem aberto a poder ouvir o que o outro está trazendo. Se a gente não está aberto a ouvir, a gente não está aberto a aprender. É por isso que dá na merda que dá, entende? Precisa parar um pouco e ouvir. Então ele diz, olha, para o praticante esse medo é mais uma nuvem. O ponto central da meditação é que tenhamos essa consciência genuína, livre e pura conosco. Devemos nos conectar com ela. Se esse medo surge, e você está começando a aprender sobre meditação, alguém está começando a aprender meditação? Levanta a mão. Então você deve retornar para a respiração. Quando estiver com medo, retorne para a sua respiração. E quando estiver preocupado ou preocupada, retorne para a sua respiração. Quando estiver estressado, retorne para a sua respiração. E subitamente você terá desenvolvido um novo hábito. Gente, meditação é igual a fio dental. Tá lá, tu sabe que tem que usar, mas tu não usa, entende? Só que ninguém vai te obrigar a fazer isso. Vamos lá, quem a gente acha que vai evitar mais cárie? Quem está só escovando os dentes ou quem está escovando os dentes e aprendendo a usar fio dental? Aprendendo a usar fio dental. Então é melhor que a gente olhe para a meditação como um hábito. Às vezes as pessoas chegam para meditar e vê uma coisa assim, Roberto, eu gostaria de aprender a meditar e que tudo se resolva em 10 dias. Sabe o que você está me dizendo? Você está me dizendo que sua vida está um inferno e que você quer se livrar disso o mais rápido possível. Gente, vocês já foram num médico e ele diz assim, você vai tomar um remédio e isso vai se curar em 10 minutos? É sério. Agora você vai lá, você está com uma dor no ombro. Aí o médico passa Tandrilax. Eita, Tandrilax é bom.
Aí ele diz assim, tome essa medicação de 6 em 6 horas em tantos dias. Beleza? Então, sem atalhos, pô, sem resultados mágicos. Vamos trazer esse hábito da meditação como um hábito. Então, se é um hábito, algo que a gente vai fazer de modo natural. Ninguém fica lembrando a gente, olha, Roberto, vai escovar os dentes. Gente, isso já foi, né? A gente escova os dentes porque a gente entende o porquê de se escovar os dentes. Então, a gente está tentando entender o porquê de se meditar. Mas não é o tema de hoje, tá? Então, ele diz aqui, Thich Nhat Hanh e Miguel Rinpoche dizem o que acontece na experiência de meditação deles, diante do medo. Tá? Também a gente poderia treinar um exercício que é praticar a metta bhavana diante do medo. Então a gente tem uma chave, pessoal, chamada compaixão. Em primeiro lugar, aprenda a pedir ajuda. Pare de ficar tendo pena de si. E que, ai, porque eu fiz assim. Ai, porque eu me odeio. Gente, isso aí não vai para lugar nenhum, pô. Peça ajuda. Segundo lugar, reconheça que aquilo é o melhor que você poderia fazer, entende? Dentro daquelas causas e condições. Tem algo em você que diz assim, vai pelo outro lado. Aí pode praticar, ó. Senta e pratica. Que eu seja feliz contra as verdadeiras causas da felicidade, me livre das causas do sofrimento, possa encontrar as verdadeiras causas, possa me livrar do karma e assim por diante, entende? Que eu possa ajudar os outros e que eu possa encontrar nisso a minha verdadeira felicidade. A felicidade ela vem quando ela é compartilhada, pessoal. Esse papo de eu vou encontrar uma felicidade que seja só para mim, isso é balela. Isso é balela. Por exemplo, nesse exato momento eu não sei quem é o cara que é o programador do Instagram, mas a gente só está se comunicando por causa dele. Eu não sei quem é que é Fernandão que planta a alface que eu vou comer amanhã no almoço. Mas Fernandão tá lá levando a alface para a Ceasa. Aí José Carlos tá pegando essa alface e tá vendendo para um supermercado. Aí amanhã eu vou me encontrar com todas essas pessoas, entende? Então a gente sofre de perda de conexão. Só que quando a gente fala de perda de conexão, a gente já está procurando querer conectar Wi-Fi. Não, pessoal. Nossa infelicidade vem por perda de conexão. Quando a gente perde conexão, a gente sofre. Quando a gente lembra dessa compaixão, a gente se alegra. Então, metta bhavana para tudo que é lado. Então, a gente pode procurar por isso. E também, a gente pode entender, para dar um direcionamento final à live, a sabedoria por trás do medo. Hein? Pois é. O medo tem uma sabedoria ali. Por exemplo, quando a gente vai comer algo, se a gente entender o processo desde a solicitação do alimento até a digestão daquele alimento, a gente tem uma segurança maior de comer aquele alimento. Se a gente entende o processo de digestão. Como é que é o processo de digestão do medo? E aí, pessoal? Toma Lufital e resolve? Ah, esse aí, entende? Então, ó, quando temos clareza e discernimento, associados a um impulso de querer produzir benefícios, né, compaixão, somos convidados a parar de lutar contra os nossos medos. Pare de lutar contra os medos, pessoal. Pare. Reconheça. É inevitável que isso aconteça. Então, despertamos para o coração de Bodhicitta. Bodhicitta pode ser traduzido como coração, tracinho mente, desperto, que olha para a realidade e vê que é possível intervir de maneira positiva. A gente não vai querer consertar a realidade, tá? A realidade não tem como ser consertada, mas a gente tem como andar no meio disso sem ter medo. Como, Roberto? É que assim, ó, como Bodhisattva é assim, vou resumir, é estagiário de Buda, tá? Então tem lá, a pessoa tá com um cartãozinho, tem estagiários do Buda. Quem inclui que a pessoa vai fazer merda. Então tá bem também, é estagiário, tá? Estagiário tá ali para aprender. Nossa principal dificuldade no momento atual é o seguinte. Quem segue os preceitos budistas segue o budaísmo. Então segue o budismo.
Quem segue o cristianismo segue os preceitos de Cristo. Quem segue o hinduísmo segue o preceito hindu. E quem segue o egoísmo, pessoal, é o quê? A gente está elegendo uma espécie de Deus chamado eu. Isso não vai para lugar nenhum, pô. A pandemia está aí para mostrar isso, entende? Agora, como bodhisattvas, bodhisattva, opa, percebemos a real integração da possibilidade dessa mente e coração aberto, que é como funciona o coração e mente do bodhisattva, tá? Com o mundo ao nosso redor. Então, naturalmente, vamos precisar ter paciência. Não vale Lenine, tá? Eu finjo ter paciência. Não vale. A pessoa vai precisar ter paciência. Então, certamente, é certo que aos poucos, nada de resultado mágico, nada de atalho, nada. Quem está procurando atalho está com urgência, quem está com urgência está com medo. Bodhisattva, pessoal. Bodhisattva não tem isso. Então, aos poucos, transformamos os ensinamentos em algo palpável. Por isso que é importante estar perto de pessoas que já percorreram o caminho, porque a gente vai ter medo, pô. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Tá bem. Tá bem. Mas se a gente estiver perto de pessoas que já trilharam o caminho, a gente pode se inspirar naquilo. No mínimo, a gente não se sente sozinho. Tá? Então, certamente, aos poucos, a gente começa a transformar os ensinamentos em algo palpável, com muita precisão e ternura. Por exemplo, a meditação é um jejum que a gente pode ter. Jejum de quê? Jejum de aflição mental e neurose. Por isso que leva tempo, que a gente vai precisar fazer jejum de corpo, de energia e de mente. Tá? Então, o destemor, que não é parar de ter medo, destemor significa ter intimidade com o medo, vem pela verdade e interação do Dharma. Dharma são os ensinamentos do Buda. Depois você procura lá no Google, Dharma, beleza? Sua aplicação e veracidade nas diversas situações. Então a gente precisa ter esse olhar, que é esse olhar curioso e aberto, apreciativo nas situações. Geralmente a gente tem um olhar juvenil. Juvenil é assim, se eu gosto, eu quero que fique perto. Se eu não gosto, eu quero afastar. Precisamos ser um pouco mais honestos, pessoal. Esse olhar não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai. Não vai. Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva que vem qual é a essência do medo, para a gente poder ter mais intimidade com o medo, a gente precisaria olhar assim, qual é a verdadeira natureza do medo? Porque, por exemplo, dentro de uma sala, pode surgir um ser, deidade, um emissário do Buda, que é uma barata. Tem pessoas que vão ter medo e tem pessoas que não. Eu não estou negando que a outra pessoa tem medo de barata. E eu também não estou caindo num tipo de tantã que é relaxe, vai dar tudo certo. Não é isso, entende? Eu estou olhando com precisão e estou vendo. Bom, se diante da barata, que é o que está acontecendo, algumas pessoas têm medo e outras não, não é a barata que produz medo. Qual é a natureza real do medo? Porque eu vou dormir e quando eu vou dormir aparece uma barata no meu sonho e eu me assusto. Como é isso? Como é isso? Como é que eu entendo que eu tenho medo de barata, mas o medo ainda me toma? Se fosse outra tradição, eu ia dizer, tá possuído. Né? Então, a mandala da Prajnaparamita é a mente que está além dos extremos de esperança e medo, otimismo e pessimismo, além de fatalidade e histeria. Tá? É a mente da iluminação. É a mente de onde o Buda olha para as coisas. Então a gente poderia perguntar, como que o Buda vê o medo? E aí, pessoal? Vamos fazer essa pergunta? Como que o Buda vê o medo? Como eu já tomei muito tempo de vocês, eu vou encurtar. A resposta está no Sutra do Coração da Abençoada Prajnaparamita.
Então, o Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita é a herança que o Buda deixou de como que ele vê o medo. Então, para encurtar a história, tá? Depois a gente faz uma live sobre isso. No Sutra do Coração da Prajnaparamita, o Bodhisattva, então se é o Bodhisattva, significa que a gente também pode se colocar naquele mesmo lugar, tá? O Bodhisattva, a Bodhisattva, Bodhisattva não tem gênero, vamos deixar claro, todo mundo pode chegar e praticar. O Bodhisattva ou a Bodhisattva, que é o Bodhisattva Avalokitesvara, diz assim: no Sutra do Coração da Prajnaparamita, o Bodhisattva Avalokitesvara diz: uma vez que os Bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajnaparamita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Então a pessoa diria assim: bom, como que Prajnaparamita vê isso? Por exemplo, mais ou menos assim. Vamos supor que eu queira fazer uma reforma. Se eu chamar um engenheiro, ele vê um jeito o ambiente. Se eu chamar um arquiteto, ele vê de outro jeito. Então eu vejo que o mundo é feito de possibilidades. Uma delas é perguntar: como é que o Buda vê o medo? Depois ele diz, ainda no Sutra, ele vai dizer: uma vez que Prajnaparamita não produz engano, deveria ser reconhecida como verdadeiro. Se não produz engano, não produz medo, pessoal. Beleza? Porque engano é o quê? Uma visão equivocada, onde eu fico preso com essa mente estreita e eu estou preso com esperança e medo. E no Sutra do Coração ele diz que existe um mantra que está além de tudo isso, que é Gate Gate Paragate Parasangate. Que uma tradução rápida, tá? Não é a melhor tradução, mas para hoje a gente pode dizer que está tudo bem assim, atravesse, atravesse. Atravesse com segurança. Atravesse completamente com segurança para outra margem. Ou seja, da margem da confusão e do medo para a margem da lucidez e da iluminação. Então a pessoa poderia dizer: Roberto, mas tu termina a live de hoje falando sobre iluminação. Essa coisa de iluminação parece tão longínqua. Gente, é assim, ó. Talvez a gente esteja no começo, ou já dentro do caminho do Bodhisattva. Tanto faz. O que importa é que quando falamos de iluminação, significa o quê? Estar com a mente aberta, curiosa e apreciativa sobre tudo que aparenta surgir e cessar diante de nós. Bonito, né? Então, iluminação é o quê? Ter clareza sobre aquilo que está obscurecido. É isso. Beleza? O Buda é iluminado. O Buda é desperto. Então ele está além desse processo. E a gente está tendo acesso a isso. Tá? Então a questão principal é como que desejamos seguir daqui para frente na nossa vida. Como telespectadores do medo. Então, sei lá, tinha um filme que era Jogos Mortais. Jogos Mortais por do medo. Então a gente pode ser telespectador, né? Porque se um filme é capaz de produzir aquilo, significa que a gente está com aquela conexão, com aquele medo, tá? Uma conexão kármica com aquilo. Então a gente pode seguir como telespectador ou pode seguir como diretor. Porque um diretor, ele olha para a cena e vai dizer: corta, tchac, vamos fazer de outro jeito. Daí, pessoal, para encerrar a live, eu queria dizer assim, gente, que a gente possa lembrar que a gente tem um potencial humano de transformação. Por quê? A gente não tem dublê. Deu para entender isso? E quando eu falo isso, não é apontando o dedo, querendo dizer que alguém é melhor ou pior. Não. É que é assim, pessoal, vamos aproveitar. E como a gente não tem dublê, vamos oferecer o melhor que a gente pode, entende? Vamos pegar esse potencial que está aí disponível e vamos fazer isso acontecer. Então, para poder lembrar, para poder resumir, encerrar, no culto de hoje a gente falou um pouco sobre o medo, sobre sintomas do medo e como que o budismo poderia ajudar a gente a lidar com isso, né? A transformação é real, galera. Tá? Ainda sobre o tema, trouxe aqui 4 livros, que é, o primeiro a gente pode procurar por Sorria para o Medo, depois, Medo,
2 pontos. Sabedoria indispensável para transpor a tempestade. Depois, os lugares que nos assustam. E depois, um coração sem medo. Tá? São livros do Dharma que vão nos ajudar a olhar com cuidado para o medo. Então eu fico por aqui. Queria agradecer a vocês pela presença, tá? A gente vai fazer a dedicação e a gente segue com os encontros nas quartas-feiras. Então que os méritos desse encontro se expandam em Tolkien a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Fiquem bem, pessoal. Saúde, bem-estar e lucidez, tá? Valeu. Tchau, tchau. Bom descanso.